Desculpa. Não, põe título, pode pôr. Não dá tempo. Não. Já foi. Tá tudo bem. Voltou? Já voltou. Ah, bem-vindos de volta. Peraí, só entrar. Tivemos um problema técnico, vamos voltando aí. A Ana tá atrás do... Tá. Vê se apareceu aí. Deixa eu ver se voltou. Cadê? Ah, o pessoal tá voltando. Estamos voltando. Avisa pra marcar o pessoal que tava assistindo. Ó, marca o pessoal que estava assistindo aí. Aperta o arroba e coloca o nome do pessoal. Enquanto isso, vamos cantando. Enquanto o pessoal vai voltando. O pessoal tá voltando. Coloca aí o comentário se tá tudo certo. Pra mim não tá aparecendo os comentários aqui. Ah, voltou. Caímos, mas voltamos, tá bom, pessoal? Não. Eu derrubei isso. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Amém, voltamos. Foi um intervalo. Acabou o intervalo, voltamos. Então, estão acompanhando aí, pessoal? Voltem aí, marca o pessoal que estava acompanhando com a gente. Então, eu falava da origem da palavra igreja. Vem de kahal, que significa assembleia. A palavra igreja, kahal, eclésia, significa assembleia. Que assembleia? No Antigo Testamento lá, quem é o kahal? É a assembleia de Deus, o povo de Deus, reunido em torno da palavra. Em torno da sua palavra que foi dada lá no Sinai, dos mandamentos. Agora, a igreja, eclésia, é o novo povo, a nova assembleia reunida em torno da palavra encarnada, que é Cristo. Isto é igreja. É, portanto, o corpo de Cristo. É mais do que uma instituição humana. São todos os membros dessa assembleia do Pai, reunida em torno da palavra, que é Cristo, pela força do Espírito. Isto é igreja. Isto significa a palavra igreja. Veja, construirei a minha igreja, Cristo diz. Ele, como palavra encarnada, como verbo de Deus vindo ao mundo, como o Filho de Deus, como Pedro disse, tem autoridade para convocar a assembleia reunida em torno dele. Kahal era a assembleia reunida, convocada pela palavra do Pai dada no Sinai. Agora, a eclesia, ou seja, a igreja, é a assembleia, o povo, o novo povo, convocado pela palavra que é Cristo. Isto é a igreja. E ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que pedra é essa? Que pedra é essa? Existe uma controvérsia. Uma controvérsia que geralmente se coloca entre católicos e protestantes. O que é que os protestantes vão dizer? Né? E aqui os protestantes, eu não estou falando da sua cunhada que é evangélica. Não, estou falando dos teólogos protestantes. Né? Ela nem sabe que existe aqui essa controvérsia. Mas é o que está por trás daquilo que ela crê. Né?
eles vão dizer assim: esta pedra não é Pedro, é a fé de Pedro, que eu também posso ter, que você também pode ter. E aí? Esta pedra afinal, é Pedro ou a fé de Pedro? E eu digo, a igreja diz, os dois. É os dois. De fato, é a fé de Pedro. Inclusive, na festa de São Pedro, numa das orações, se diz isso. Se fala da fé de Pedro, que é a pedra. Mas a fé de Pedro é dada a Pedro. Essa é a questão. Não é à toa que foi Pedro quem disse isso. Não é à toa que quando nós temos aquela lista dos apóstolos, Pedro é o primeiro. Não é à toa que, inclusive, está lá a palavra primeiro Pedro. Pedro recebe o primado por causa da sua fé, que foi dada pelo Pai. Por que foi Pedro que recebeu isso? Foi Pedro que professou isso? Porque era plano de Deus, entende? O Pai revelou isso, porque Ele quis assim. Veja, aqui em Mateus 10, versículo 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. E diz lá: primeiro, Simão, chamado Pedro. Primeiro aqui não é porque simplesmente Mateus quis colocar ele primeiro. Tanto é que em Marcos e Lucas também aparece primeiro, mas tem justamente a palavra aqui primeiro, porque ele tem o primado da fé. Ele foi o primeiro a professar a fé, que é a fé da igreja. E depois ele tem a missão dada pelo Senhor de confirmar os seus irmãos nesta fé. E é assim o primeiro Papa. Portanto, é inseparável isso aqui, né? E mais para frente, isso fica ainda mais claro. É muita forçação de barra com o texto sagrado separar a fé de Pedro da pessoa de Pedro. Pelo que a gente vê mais à frente, que a gente vai ver lá no versículo 19. Né? Depois diz aqui: e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou tentar correr aqui porque são 9h10 e eu não saí aqui da primado de Pedro, mas é porque é muito importante isso, muito importante. O que são as portas do inferno, as portas do Hades aqui? Geralmente quando a gente lê essa passagem, a gente pensa logo no cão, né? A gente lê esse versículo aqui. Ou seja, o demônio não poderá nada contra a igreja, mas o sentido primeiro aqui de Hades, inferno, né? É inferno no sentido daquilo que está inferior. É o que é inferno, não o que é superno. É a região da morte, a mansão dos mortos. É esse o sentido aqui. O poder da morte não poderá vencer a igreja. É claro que aí, expandindo o sentido, o demônio é assassino desde o princípio, como nós lemos na palavra, né? A morte veio por ele, que é o tentador. Então sim, ele vem para trazer a morte. Então, se pode expandir o sentido para aí. Mas o sentido primeiro é as portas da morte. Portas aqui, quando a gente fala de portas, se pensa numa cidade, uma cidade antiga que é murada. E imagina numa batalha em que o exército está às portas. A porta é fortificada.
Mas mesmo essa porta fortificada da morte não é capaz de prevalecer sobre o poder da igreja. Ou seja, nada terminará com a igreja. Nada derrubará a igreja. É isso que significa isso aqui. As portas do Hades, as portas do inferno, as portas da morte não prevalecerão contra ela. De vez em quando a gente vê alguém falando aí, a igreja está acabando, não é verdade? Olha aí, está diminuindo os fiéis, olha, a igreja católica vai acabar, esse negócio... Mentira, porque o Senhor prometeu que isso jamais aconteceria. Simplesmente porque a igreja, presta atenção nisso, é uma realidade eterna. A igreja não é uma realidade meramente temporal. A igreja vai para além da morte, porque vai para além desta vida. A igreja católica é a igreja peregrina nesse mundo, mas é também a igreja triunfante no céu. A igreja católica, ela tem 3 dimensões. A gente acha que ela é só a dimensão aqui nesse mundo. E quando a gente morre, vai para o céu, não existe mais igreja. Não, lá é a plenitude da igreja. É a plenitude dessa assembleia reunida em torno do Senhor na glória dele. As 3 dimensões são igreja peregrina ou igreja militante, igreja triunfante lá no céu e igreja padecente, que é a igreja no purgatório. Tudo isso é a única e mesma igreja católica. Por isso, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Pode vir o que for. Podem vir perseguições, podem vir escândalos, podem nós, membros da igreja, fazer um monte de bagunça dentro dela, como fazemos, e como tanto se fez ao longo da história, e como nós vemos ainda hoje. Mas nada disso é capaz de prevalecer contra ela. Então nós temos aqui no versículo 19 aquilo que fecha tudo, e nós vemos aqui que de fato Pedro é pedra com a sua fé. Aliás, a palavra Pedro significa pedra. É impossível ignorar isso. Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nós temos uma comparação que, inclusive, alguns domingos atrás nós tivemos esse evangelho e nós tivemos na primeira leitura o texto de Isaías, que é usado aqui. Jesus faz uma clara alusão àquele texto em Isaías 22. O que nós temos lá em Isaías 22? Nós estamos aqui no tempo do rei Ezequias, que era descendente de Davi. Ou seja, nós estamos no contexto da casa de Davi. Então, Isaías 22, versículo 15. Acontece que na casa de Davi, ou seja, no palácio real, né, em que reinava Ezequias, o administrador da casa de Davi, ou seja, o mordomo da casa de Davi, que tinha as portas da casa, estava sendo infiel e é considerado, portanto, indigno de ocupar esse posto. Então nós lemos aqui: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: vou procurar esse administrador. Vai procurar esse administrador, sobe, né? Deus está dizendo isso ao profeta. Então, o nome dele era Sobe, né? Esse administrador. O mordomo do palácio. E diz-lhe: que tens aqui? Ou que parente tens aqui por que talhaste para ti neste lugar um sepulcro? Cavando em lugar elevado um sepulcro, ele talhava no rochedo sua morada. Pois, olha, homem, o Senhor, agarrando-te com violência, te arremessará para longe. Ou seja, está dizendo aqui: olha, você não é mais bem-vindo aqui.
Lá no versículo 19 diz: vou demitir-te da tua função, depor-te do teu cargo. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliacim, ou Eliaquim, filho de Eucias. E agora olha só. E o revestirei com a tua túnica, e o cingirei com a tua faixa, ou seja, darei a dignidade de chefe desta casa, administrador da casa de Davi. Quem é o novo Davi, povo de Deus? Jesus é o novo Davi, o novo rei do povo, novo povo. Davi era rei de Israel, Jesus é o rei do novo povo, do novo Israel, que é a igreja. Vai fazendo aí o paralelo, vai montando aí na tua cabeça. Davi, Jesus. Israel, Judá, enfim. Igreja. E agora a gente vai completar aqui o paralelo. Eliaquim, né? Então, colocando nas mãos dele o poder que era teu, né? Falando aqui para Sóbina. Ele será um pai para os habitantes de Judá. Olha que bonito, pai. Para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros, os ombros dele, a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. E quando fechar, ninguém abrirá. Hei de fixá-lo como estaca firme, em lugar seguro. E ele será um trono de glória para a casa do seu pai. Ele tem autoridade suprema naquela casa. Quem é o novo Eliaquim? Eliacim, enfim, que seja. O novo administrador da casa do rei. É Pedro, que recebe as chaves. E quando ele abre, ninguém tem autoridade para fechar. Quando ele fecha, ninguém tem autoridade para abrir. É a autoridade suprema da igreja que está nas mãos do Santo Padre, o Papa. Isto é fé bíblica. Isso não é invenção da igreja. Isso aqui é só a gente ler o texto sagrado como ele é. Como o que ele diz. Ele tem, portanto, o poder de chaves. O que é esse poder de chaves? Qual é o que é que ele pode abrir e fechar? Afinal, o que é esse abrir e fechar? Ele tem autoridade, primeiro, sobre os próprios membros da igreja. É a autoridade que a igreja tem, o Papa tem, de excomungar. E isso fica mais claro ainda em outra passagem que Jesus fala desse ligar e desligar para os apóstolos. Mas aqui não é o tema aqui agora, mas fica mais claro ainda na outra passagem. Depois de definir o que é a fé da igreja, uma vez que ele tem o auxílio perene do Espírito Santo. Ele tem esta fé que não é dada por um homem, dada pela carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. A fé de Pedro continua na igreja, no sucessor de Pedro. Portanto, é ele quem nos confirma da fé e por isso que a igreja tem poder de proclamar dogmas, verdades de fé. O que é um dogma? É uma verdade de fé solenemente proclamada pela igreja, na qual todo católico deve crer. A igreja, o Papa, é infalível, portanto, quando ele se proclama solenemente a respeito de alguma questão de fé e moral. Por quê? Simplesmente porque ele é bonitão, sei lá, não. Porque ele tem o auxílio do Espírito Santo perene, o carisma da infalibilidade. É isso que ele tem. Depois, o magistério da igreja, né, recebe autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras. E ainda, o poder do perdão dos pecados, ligar e desligar. A igreja recebe de Cristo esse poder. Mas depois acontece um negócio aqui feio, né? Então depois disso, Jesus começa a anunciar a paixão. Então depois aqui, a partir do
No versículo 24, ele diz: se alguém quer vir após mim, toma sua cruz, siga-me. E aí ele fala que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser morto. Aí vem o mesmo Pedro. Vem o mesmo Pedro. E lá... Aliás, aqui, no versículo 21, ele diz: Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, somos sacerdotes, escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro, chamando Jesus à parte, isso aqui é fantástico, né? Pedro chama Jesus de canto. Pedro tinha essa capacidade imensa, essa habilidade imensa de falar e agir sem pensar. Então ele vai lá e começa a censurar Jesus. Olha só. Ele diz: Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus se volta para Pedro e diz: vai para trás de mim, Satanás. Satanás quer dizer adversário, é o que quer dizer a palavra Satanás. Ou seja, ele se comporta como inimigo de Jesus aqui. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. É justamente o contrário. Ou seja, Pedro aqui ainda não estava totalmente firmado naquela fé. E aí a gente pensou: mas você não acabou de falar que o Papa é infalível? Isso aqui é muito importante também. Sim. A fé de Pedro é infalível, portanto o Papa tem esse carisma da infalibilidade. Mas como eu disse, ele é infalível quando ele se pronuncia solenemente, com intenção de infalibilidade, portanto, com uma proclamação dogmática, né, a respeito de questões de fé e moral. Ele não é infalível numa conversa de bar, entende? Numa entrevista que ele dá, sei lá, ou qualquer coisa assim. Não em privado. Não significa que o Papa não peca. Não significa que, inclusive, se a gente olha para a história da igreja, a gente tem papas que cometeram pecados terríveis. A gente tem um papa, portanto, por exemplo, Alexandre VI, que tinha vários filhos, etc. E, enfim, e cometia tudo quanto é pecado. Mas ainda assim, veja, este papa, aquele papa, Alexandre VI, jamais, numa proclamação solene, falando com a autoridade de Pedro, cometeu um erro com relação à fé da igreja. Nunca um papa é capaz de proclamar dogmaticamente um erro, mesmo que ele tenha muitos pecados. Está perguntando aqui, com relação ao Papa Bento, renunciando, né? Ele perdeu essa autoridade? Sim. Ele não é mais o Papa. Ele renunciou, então, portanto, não é mais o Papa. Você fala de Papa emérito, né? Porque ele é o bispo emérito de Roma. E o Papa é o bispo de Roma. Então, sim, ele não tem mais o poder das chaves. Ele passou a chave para o outro. Para Francisco é que hoje tem o poder de chaves. Isso aqui é muito importante que seja dito. Porque o que tem de doido na igreja, que diz besteira com relação a isso, não os ouçam. Agora, depois, acontece um terceiro momento no capítulo 17, que a gente vê aqui como que é uma tríade, esses momentos. A transfiguração. Veja, Pedro proclama Jesus, Cristo, Filho de Deus, lá no alto. Olha só. Ele é o verbo eterno do Pai. Depois Cristo anuncia a sua morte, ou seja, a sua aniquilação, a sua descida, a sua cruz. E depois nós vemos a transfiguração, que é a prefiguração da ressurreição. Nós temos aqui, portanto, o caminho de Cristo, o Filho de Deus, que desce a nós para nos salvar. E depois é glorificado. E assim,
a fé de Pedro é novamente fortalecida. Contemplando a glória que virá depois da cruz. A transfiguração tem... Qual que é o motivo principal da transfiguração? Jesus estava vendo que eles não iam aguentar esse negócio de cruz, não. Então ele dá uma prova. Olha, eu sou esse aqui, olha a minha glória. É isso aqui que vai vir depois da cruz. Então, os discípulos são fortalecidos. Então nós chegamos aqui no capítulo 18, que é finalmente o sermão, quarto sermão do Evangelho de Mateus. Qual é o nome desse sermão? Bom, o nome tradicional, digamos assim, que se deu é sermão eclesiástico, né? Porém, eclesiástico, com o tempo, tomou um sentido clerical, meramente. Então, eclesiástico parece que é coisa dos padres, assim, né? Os eclesiásticos, né? Quem são os eclesiásticos? Então, são os que, sei lá, os cônegos, né? Então, são os eclesiásticos, os bispos. Então, o sermão eclesiástico poderia dar essa impressão. Então, se fala de sermão da comunidade. Mas, é importante que nós compreendamos bem, né? Por que se fala de sermão eclesiástico, né? O que é que se quer dizer quando se fala de sermão eclesiástico? É o sermão a respeito da eclesia, da igreja. Não é por isso eclesiástico. Lembra que eu falei lá o que é a igreja, né? Da comunidade. Não é que é errado falar que é sermão da comunidade. Pode dar uma dimensão meramente comunitária e humana, né? Como que a gente vai conviver aqui, como que a gente vai se organizar enquanto comunidade, sei lá, né? Mas é mais do que isso. É mais do que a igreja é mais do que uma organização comunitária. A igreja é a Assembleia de Deus, né? E aqui eu não estou falando da sei lá, não sei quem fundou lá, a Assembleia de Deus, não lembro. Mas não importa. Mas é a verdadeira Assembleia do Pai, reunida em Cristo, que terá a sua plenitude no céu. Portanto, ela caminha neste mundo aqui com um rumo, para um dia estar reunida plenamente em torno da Santíssima Trindade. Por isso o sermão eclesiástico, né? É a igreja peregrina rumo ao céu. Se fala aqui justamente do reino dos céus. Então, qual é o tema deste sermão eclesiástico, ou sermão da comunidade, enfim? É como é que os membros, uma vez que se falou da igreja, Jesus anuncia a igreja fundada por ele, a igreja católica é fundada por Cristo, sobre a fé de Pedro. Então, como é que os membros dessa igreja têm que viver? É isso. Para chegarem a ser a igreja triunfante, gloriosa no céu. Então, nós temos alguns ensinamentos aqui muito importantes. Primeiro, como é que começa o negócio aqui, né? O Adão está perguntando aqui se Pedro estava possuído pelo demônio. Não. Não estava possuído pelo demônio. Seria menos grave se ele estivesse possuído pelo demônio. Né? Porque, enfim, foi ele mesmo que falou aquilo. Não foi o demônio, não. Foi só falta de pensar. Brincadeira aqui, né? Mas, enfim, Satanás, como eu disse, quer dizer adversário. Ou seja, ele se coloca em confronto com Jesus. E que Jesus diz, vai para trás de mim. Quem é você para ficar aqui se confrontando comigo? Justamente a tradução aqui, na CNBB está muito bem traduzida aqui, né? Vai para trás de mim, Satanás. Eu sou o Senhor da igreja. Né?
Eu que dou o caminho aqui. Você me segue. Você está atrás de mim para me seguir. Não para me mostrar o caminho. Né? É isso. Acho que ficou mais claro agora. Foi bom fazer a pergunta. Então, Mateus 18, versículo 1. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Percebe o que eu dizia aqui do tema, né? Como que a gente vai ser igreja de fato nesse mundo para a gente ser igreja no céu? É isso. Como? Porque senão a gente não tem fé. Se a gente não se comporta conforme a nossa fé, conforme a fé de Pedro, a gente simplesmente não tem fé. Portanto, a gente está desligado da igreja. É um membro amputado da igreja, que, portanto, morre, apodrece. Então, olha só. Aqui no nosso livro aqui, que a gente está seguindo, né? Eu fechei, deixa eu abrir a página de novo. Tem uma observação aqui muito oportuna. Então, esta pergunta, quem é o maior? De onde surge isso? Uma questão que surgiu, ele diz aqui, por conta do favoritismo de Pedro, manifestado por parte de Jesus nos episódios anteriores. Ou seja, ele falou lá que ele era a pedra, né? E depois leva ele lá para o Tabor, junto com Tiago e João. Então os outros discípulos ficam meio que enciumados, né? Não, a gente... Peraí, também quer um lugar especial assim. E Jesus mostra que não é esse o caminho. Então ele diz para nos tornarmos como crianças. O que significa ser como criança? Geralmente nós logo pensamos na pureza da criança, né? Então a criança é pura, né? A criança não tem maldade. Mas existe... Primeiro que há controvérsias, né? Você lê Santo Agostinho, por exemplo, ele tem uma visão não tão otimista sobre nós seres humanos, mesmo quando crianças. Mas, fechando parênteses aqui, qual é o sentido primeiro disso aqui? A criança, ela é totalmente dependente. A criança não consegue se sustentar sozinha. E não tem problema com isso. Portanto, ela não quer ser maior do que os pais dela. Pelo contrário, ela está contente lá, ela quer mesmo ser alimentada pelos pais, ela chora por isso, enfim. Ela é dependente, ela não consegue nem se limpar sozinha. Essa é a imagem da criança. Uma imagem de quem não se sustenta. É um ensinamento sobre a humildade. E a gente vê isso justamente por causa da pergunta dos discípulos. Em primeiro lugar, esse ensinamento de ser como criança é um ensinamento sobre a humildade. Depender totalmente de Deus. Ele diz aqui, Scott Hahn, a simplicidade das crianças. É simples, né? É isso, eu dependo de Deus e eu vivo assim, ponto. É especialmente exigida dos apóstolos, que devem liderar a igreja com um espírito de servidão e humildade. E assim para todos nós que estamos na igreja, sobretudo para quem tem alguma função pastoral na igreja, né? O fato de você ser da pastoral X ou Y, ou estar há 50 anos na igreja, não quer dizer nada. Nada. A igreja poderia muito bem existir sem mim. Eu que dependo da igreja, eu que preciso da igreja, eu que preciso dos meus irmãos, eu que dependo de Deus.
A igreja não depende em nada de mim. Todos são chamados a confiar no Pai quanto às providências diárias e quanto às graças necessárias para a salvação. Ou seja, a gente não se salva por nós mesmos. Assim como uma criança morre se outro não sustenta, sem Deus a gente morre. E como é que a gente recebe a graça de Deus? Na igreja. Ou seja, nós dependemos dos nossos irmãos. Ele está desmontando aqui a pergunta dos discípulos. Quem é o maior? Esquece isso. Seja como criança. Humilde, simples. Quem se fizer, versículo 4, quem se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. Depois vem o outro ensinamento. Jesus, aqui ainda no sermão da comunidade, né, no sermão eclesiástico, sobre o escândalo. Ainda continuando aqui falando dos pequeninos. Né? Quem causar escândalo a um só destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço. Ou aqui diz, né, uma grande mó, e o lançassem ao fundo do mar. Então, era uma pedra tão grande que os homens não conseguiam carregar. Então, o que é o escândalo aqui? Né? E aqui ele está falando, sobretudo, a quem tem algum pastoreio na igreja. Né? Os pastores da igreja, né, que ele está falando de modo especial para os apóstolos, mas todo mundo que exerce algum pastoreio na igreja. Né? E, de algum modo, todos nós exercemos. Mesmo que seja pelo testemunho, como cristão, que você dá no meio em que você vive. Né? Veja, você que vem à igreja, as pessoas sabem que você vai à igreja. As pessoas vigiam o teu comportamento. E, portanto, quando eu peco e as pessoas me veem pecar, isso causa escândalo. O meu pecado pode fazer com que o outro perca a fé. Isso é uma responsabilidade muito séria. Nós temos responsabilidade sobre a fé uns dos outros. Isso, né, de modo especial para nós clérigos, é uma responsabilidade imensa, né? Mas para todos. Né? Basta ver a responsabilidade dos pais com uma criança, com um filho. Né? Por exemplo, um exemplo simples. Né? Pai e mãe falam para o filho que não pode mentir, mas alguém liga, ele manda dizer que não tá, ele vai aprender a mentir. É o escândalo. É levar o outro ao pecado. E ele diz aqui, é inevitável que surjam escândalos, mas ai daquele por quem surge o escândalo. Né? E ele diz aqui que seria melhor a morte do que isso. O que significa isso? Seria melhor a morte? Que fazer com que o outro perca a fé, escandalizar o nome de Deus, o nome da igreja, né, pode me levar à morte eterna. Portanto, seria melhor que eu nem existisse. O Dan está perguntando, quando Jesus falou, vai para longe de mim, Satanás, né? Não é que Pedro era um demônio, que estava ali possuído pelo demônio. É isso mesmo, não é, tá bom? Claro que existe uma comparação aqui, claro. Ele estava se comportando como se fosse um demônio, ou seja, como um adversário de Cristo, é isso. Depois, ainda continuando, né? Ele fala aqui, né, dentro aqui desse tema aqui do escândalo. Se tua mão ou teu pé te causa escândalo, né, ou te leva a pecar, corta e joga fora. É claro que isso aqui não pode ser lido literalmente, mas é pra gente cortar o pecado na raiz, cortar o pecado das nossas vidas, cortar o mal, cortar sobretudo aquilo que leva os outros ao pecado, ou seja, é um contra-testemunho como cristão. Nós podemos dar testemunho da fé ou podemos dar contra-testemunho da fé.
né? E é trágico, né? Como hoje em dia ser cristão não está com uma boa fama, não. Né? Às vezes diz que é cristão, a pessoa já olha meio assim, né? Porque fica com fama de uma pessoa hipócrita que só sabe julgar os outros. E que, no fundo, a sua vida mesmo está longe de estar à altura do Evangelho. É claro, todos nós estamos em busca, né, da santidade. Mas a gente tem que estar em busca. Essa aqui é a questão. Ser cristão não pode ser só uma veste bonitinha para eu dizer que eu sou o santinho. Não é isso. Ser cristão não é isso. É verdadeiramente assumir os pecados, querer cortá-los da minha vida. Porque eu sei que no final eu serei julgado. Né? E a quem mais foi dado, mais será cobrado. Depois no versículo 10, continua aqui falando dos pequenos. Né? Não desprezeis um só desses pequenos. Eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Aqui nós temos esse versículo que é visto, né, na tradição da igreja como uma evidência bíblica mesmo, sobre o anjo da guarda, que todos nós temos desde a nossa criação. Um anjo que nos é dado por Deus com a missão principal de nos levar para o céu. E depois nós temos uma parábola de Jesus. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir à procura daquela que se extraviou? E se a encontrar, em verdade vos digo, ele se alegrará mais por ela do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, vosso Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum desses pequenos. Quando a gente lê essa parábola, né, que em Lucas está no capítulo 5, no 15, né, junto com as outras parábolas da misericórdia, da dracma perdida e do filho perdido, né, o filho pródigo. Nós geralmente vemos como a igreja que é chamada a buscar as ovelhas perdidas, né, aqueles que estão longe. E claro, é certo isso, é certo ver aqui. Mas existe um significado anterior a isso, que foi encontrado pelos padres da igreja, pelos santos padres. Existe um significado alegórico aqui, um sentido espiritual dessa passagem, que nós encontramos em Santo Hilário, em Santo Anselmo, depois Santo Tomás traz isso aqui, né? Aqui nessa passagem, neste livro aqui, a Catena Áurea, né, que é a coleção dos comentários dos evangelhos dos santos padres, ou seja, dos homens santos da igreja, grandes teólogos dos primeiros séculos, que estavam próximos aos apóstolos. Isso aqui é organizado por Santo Tomás. E qual é o sentido? A ovelha perdida aqui seria a humanidade. Enquanto os 99, as outras 99 que estão nos montes, lá no alto, seguras, seriam os anjos no céu. E olha só que maravilha. Aquele que vai em busca da ovelha perdida é Cristo, que desce da glória dos céus e vem se importar mais conosco, aquela ovelha perdida, do que com os anjos, e nos resgatar e levar para o céu, para o redil eterno. E olha só, a maior alegria por nós, pobres homens, que nos extraviamos, que nos perdemos no pecado, mas que somos reconciliados, do que pelos anjos, os 99 que estão no céu. Que não se extraviaram. Aqui nós temos um retrato da misericórdia de Deus. Do quanto o Senhor, ele se abaixa para nos servir. E vem nos levar como
igreja reconciliada, povo reconciliado para o céu, para o convívio dos anjos, dos santos. O Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum desses pequeninos, nenhum desses por quem o Filho veio a nós. E é por isso que a igreja é chamada a agir assim. Porque a igreja antes foi objeto da misericórdia. Veja, a igreja é esse povo eleito pela misericórdia, a quem o Filho veio resgatar, e que, portanto, é chamado a ser também continuadora desta obra de salvação do Filho. Depois nós temos um ensinamento aqui sobre a correção fraterna. Se o irmão peca contra ti, vai primeiro, conversa sós com ele, depois chama mais 2 testemunhas se for preciso, depois leva à igreja. Né? E aqui, olha só, como eu disse, aparece de novo as chaves, o poder de chaves da igreja. Agora ele diz sobre o ligar e desligar ao conjunto dos apóstolos. Né? Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui é especificamente o poder de excomunhão da igreja. Se ele não ouvir, diz a igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um gentil ou um publicano. Para que serve a excomunhão? Como um remédio. Como nós vimos na primeira leitura do dia 7 de setembro. Se você quiser, procura. Paulo diz à igreja de Corinto que existe um homem lá que estava tendo relações com a madrasta e fala para ele ser expulso da comunidade, para ser entregue a Satanás, diz. Que a sua carne seja entregue a Satanás para ver se a alma dele é salva. Esse é o sentido da excomunhão, ou seja, a igreja afasta aquela pessoa da comunidade, primeiro, pelo risco que ela traz à comunidade, mas antes ainda, pela salvação da pessoa, para que a pessoa, percebendo as consequências do pecado na sua vida, volte. Por isso que a excomunhão não é eterna, a excomunhão pode ser levantada. Então, coisas que podem fazer alguém ser excomungado. Por exemplo, se eu revelar um segredo de confissão, eu sou automaticamente excomungado da igreja. Automaticamente. Se eu revelar um segredo de confissão de alguém. Não é? Por que isso? Nossa, como a igreja é severa. Isso é agir com misericórdia. Agir com misericórdia não é simplesmente passar a mão na cabeça e falar, tá tudo bem. Mas é zelar pela salvação das almas. Depois, no versículo 19, nós temos algo mais que nos fala sobre a fé da igreja. E que aqui, agora, nesse contexto todo, a gente vai conseguir compreender bem. Olha só. Eu vos digo mais isto. Se 2 de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. O que significa isso, meus irmãos? Para quem que Jesus está falando? Ele está falando para os apóstolos. Ele não está falando para o Zé da esquina, que abre uma garagem. Não, não é para ele que está falando. Ele está falando... Ele está ensinando o poder que tem a oração da igreja, reunida em torno dos apóstolos, sob a autoridade de Pedro. É para os apóstolos que ele está falando aqui, que tem as chaves. É o poder da oração da igreja. Veja só. Mais uma vez aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Por isso que você não tem que se acomodar nessa pandemia e ficar na tua casa para sempre assistindo live. Nós somos igreja. A nossa oração, ela chega de fato aos céus. Né? Ela é atendida pelo Senhor. Quando tem a força da oração da igreja. Quando nós rezamos em comunidade. Quando o padre na missa diz oremos no começo, todas as orações de todos são trazidas para o altar e assim elevada ao céu, como igreja que nós somos. Eu estarei ali no meio deles. Depois nós temos ainda, percebe que esse sermão é como que um diálogo aqui, Tem intervenções, então Pedro intervém
e pergunta aqui sobre o perdão. Foi o evangelho do domingo passado já, né, passado. E Jesus ensina sobre perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Conta aquela parábola do servo cruel, né, que é perdoado, mas não perdoa. Olha só, a misericórdia de Deus que vem a nós, portanto, que nós temos que exercer para com o nosso próximo. Depois termina aqui o sermão da comunidade, ou sermão eclesiástico. Mas, conforme Santo Tomás de Aquino, ele diz que nós temos que ler isso aqui nesse conjunto. Olha, por isso que a gente pegou desde lá do capítulo 16. E esse conjunto vai ainda até o capítulo 20, digamos assim. É um grande conjunto que faz a gente entender bem a coisa aqui. Lembra que eu falei que Jesus está falando lá de como ir para o reino dos céus. Ele está falando de ser como criança. Mas depois aqui no capítulo 20 ele dá ainda mais alguns ensinamentos. Né? Fala sobre a indissolubilidade do matrimônio. Fala também sobre o celibato. Nós temos esses dois ensinamentos aqui. Né? Aliás, no capítulo 19, eu falei errado. Temos o ensinamento sobre a indissolubilidade do matrimônio e sobre o celibato. Temos as duas coisas associadas. Mais uma vez aparecem as crianças. Olha só como está uma coisa ligada à outra. Né? Deixai vir as minhas criancinhas, não impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. Mais uma vez a mesma coisa que apareceu no capítulo 18. E depois nós temos uma passagem aqui muito importante e eu termino com ela. Tenho aqui 5 minutos para falar dela. A passagem do jovem rico. Nessa passagem do jovem rico nós temos um ensino muito, muito importante. Aliás, vou deixar para a semana que vem a passagem do jovem rico. Fica para os próximos capítulos. Então, nós temos um ensinamento muito importante aqui. Já teve bastante conteúdo hoje, né? Então, por isso eu paro por aqui. Semana que vem a gente retoma a partir da passagem do jovem rico. E aqui a gente vai ver que existe uma diferença entre entrar no reino dos céus e chegar à santidade. Não é exatamente a mesma coisa. Ele nos chama à perfeição. Então, semana que vem explicamos isso a partir da passagem do jovem rico. Semana que vem começa às 9 horas. Isso. Agora, pessoal, algumas coisas sobre a nossa cesta bíblica. Primeiro, um convite a todos, né? Terça-feira começa a novena de Santa Teresinha. Nós teremos live às 8h15 com a novena de Santa Teresinha, que é a novena das rosas, que a gente já fez lá em março. Foi março, né? Final de março. Final de março, terminou no dia 1º de abril. Então, começa agora a novena de Santa Teresinha. Vai ser pelo Facebook, né? Não vai ser presencial, às 8h15. Portanto, na sexta-feira, nós estaremos no meio da novena de Santa Teresinha. A nossa cesta bíblica, portanto, será às 9 horas, logo depois da novena. E temos um anúncio, que é um anúncio triste, mas calma que teremos novidades. Semana que vem será a nossa última cesta bíblica nesse formato que nós estamos. Né? Então, por que eu digo nesse formato que nós estamos? Porque nós não deixaremos de oferecer formação. Né? Porque semana que vem é a última. Semana que vem nós, como que encerramos aqui o Evangelho de Mateus, claro que teríamos outras coisas para tratar. A gente não vai chegar à paixão, que é central nos evangelhos, mas a gente vai terminar aqui com o último sermão, né, dos 5 sermões, que é o sermão escatológico. Né? Bem de término mesmo, né? Do fim último. Escatologia, ou seja, o fim dos tempos, etc. Então a última cesta bíblica vai terminar com grande estilo. Vai ser escatológica a próxima cesta bíblica, literalmente. Mas nós já anunciaremos aí o que é que vai entrar no lugar da cesta bíblica, tá? Então, temos essa notícia triste, né, digamos assim, temos a última cesta bíblica, mas não vos deixarei órfãos. Então, semana que vem nos encontramos, tá bom? Chama aí todo mundo. 9 horas, temos nossa última cesta bíblica
mas depois teremos novidades, beleza? Encerraremos então com o 5º e último sermão do Evangelho segundo São Mateus. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Semana que vem, então, olha, semana que vem a gente vai ter que correr, porque vai ser a passagem do Jovem Rico, que vai ser vai ser mais rápido, né? E o sermão escatológico. Beleza? Então, o pessoal ali reclamando, mas, pessoal, calma, teremos novidades. Então, terça-feira, vamos lá, todo mundo se encontrar na novena de Santa Teresinha, às 8h15. E sexta, temos a novena, 8h15, e a cesta bíblica às 9 horas, e não às 8h30. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Até terça-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Pessoal, sei que dá uma dor, né? Em mim também dá, mas teremos novidades. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, sexta que vem, estamos juntos às 9 horas, próxima Sexta Bíblica. Um abraço para vocês, boa noite.